Olá, aqui é a Helga, com um artigo sobre Jeffrey Sachs, um artigo do LifeSite News, publicado este último 6 de fevereiro de 2020, que intitula-se assim: Globalista ataca os Estados Unidos na Conferência do Vaticano e considera Trump perigoso para o grande consenso mundial. E diz o seguinte: o globalista pró-aborto e cidadão americano Jeffrey Sachs atacou os Estados Unidos em uma conferência do Vaticano em Roma, chamando a Terra dos Livres e o Lar dos Bravos não apenas de um problema, mas perigoso por sua oposição ao que ele chamou de grande consenso mundial em questões econômicas e climáticas. Sachs atacou diretamente o presidente Donald Trump pelo nome, dizendo que o problema Estados Unidos tornou-se um problema muito mais significativo com Donald Trump, acrescentando que os Estados Unidos serão absolutamente perigosos para o grande consenso se Trump vencer a reeleição este ano. Sachs foi o orador principal na conferência de 5 de fevereiro sobre novas formas de solidariedade, rumo à inclusão, integração e inovação fraternas na Pontifícia Academia de Ciências Sociais do Vaticano. Edward Penton, correspondente do National Catholic Register em Roma, cobriu pela primeira vez as observações de Sachs e publicou um vídeo delas. O bispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, aquele que deu a comunhão ao presidente da Argentina esta semana passada. Repito, o bispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, chanceler das Pontifícias Academias de Ciências e Ciências Sociais, sorria e acenava com a cabeça em aprovação durante o discurso de 10 minutos de Sachs. Sorondo já havia defendido anteriormente que os católicos não têm mais de 1 ou 2 filhos e a Pontifícia Academia das Ciências que ele dirige foi criticada nos últimos anos por acolher oradores pró-aborto e pró-controle da população com vínculos com as Nações Unidas. O tema recorrente do discurso de Sachs foi que Trump e os Estados Unidos são uma ameaça ao multilateralismo, significando por multilateralismo a busca de objetivos comuns por várias nações. Um exemplo do tipo de esforço multilateral apoiado por Jeffrey Sachs são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que ele ajudou a redigir. Esses objetivos incluem o de garantir saúde e direitos sexuais e reprodutivos universais, um eufemismo para a legalização do aborto sob demanda e de dar às crianças acesso a medicamentos e dispositivos de controle de natalidade, bem como do aborto sem conhecimento dos pais. Por outro lado, Trump tomou medidas para impedir que os dólares dos contribuintes americanos financiassem o aborto no exterior e acabou com o financiamento do Fundo de População das Nações Unidas, que coopera com o regime de aborto forçado na China. Em 2018, Trump disse na 73ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York o seguinte: os Estados Unidos são governados por americanos, rejeitamos a ideologia do globalismo e adotamos a doutrina do patriotismo. Jeffrey Sachs iniciou seu discurso dizendo que o multilateralismo não está ameaçado por si só na maior parte do mundo. Está ameaçado por causa dos Estados Unidos. E quero dizer isso claramente, disse ele, porque não é um jogo. Os Estados Unidos são um problema, continuou. Tornaram-se um problema muito mais significativo com Donald Trump. Jeffrey Sachs concentrou a maioria de seus ataques nas políticas econômicas externas de Trump, mas também atacou-o por sua abordagem dos acordos internacionais sobre o clima e dos compromissos militares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos bloquearam todas as iniciativas multilaterais dos últimos anos, disse Sachs. É o único país a desistir do Acordo Climático de Paris. O Acordo de Paris tem sido criticado por líderes pró-vida e pró-família, principalmente porque exige igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, frases que os críticos dizem que são usadas para impulsionar a agenda, a contracepção, o aborto e os LGBT. Em 2018, o cardeal dos Estados Unidos, Joseph Tobin, pediu a Trump que volte ao acordo. Sachs também criticou Trump por desistir do acordo nuclear do JCPOA, Plano de Ação Integral Conjunto com o Irã,
e por suas ações econômicas em relação à China. Não há guerra comercial entre China e Estados Unidos, continuou Sachs. Há uma guerra comercial dos Estados Unidos sobre a China. Isso é diferente. Este foi um ataque não premeditado. Sachs acusou o governo Trump de brutalidade e de uma violação completa de todas as regras internacionais no que diz respeito ao seu envolvimento militar no Iraque. Ele descreveu o atual governo dos Estados Unidos como agressores que fazem ameaças vulgares e falou da hostilidade aberta de Trump contra todos. Em um ataque direto às esperanças de Trump de ganhar a reeleição este ano, Sachs disse: "Lamento dizer, este é o meu país. Não estou muito feliz em dizê-lo, mas esta é uma potência imperial em declínio. É um país perigoso agora. Será absolutamente perigoso se Trump vencer a reeleição." Sachs terminou seu discurso pedindo aos globalistas e a outros líderes reunidos na conferência que avancem em direção a um mundo decente, mesmo sem unanimidade. Disse ele: "Então, tivemos uma boa discussão hoje. Existe realmente um grande consenso neste mundo para um mundo decente. Não é unânime, mas não vamos depender da unanimidade. Vamos seguir em frente quando grande parte do mundo quiser fazer a coisa certa", disse ele. E assim termina o artigo do LifeSite News. Eu não sei a vocês, mas a mim me deu a impressão de que o globalista Jeffrey Sachs, tão adorado pelo Vaticano, pretende impor-nos, ele e seus colegas, isso que eles chamam de um mundo decente. Um mundo com mais abortos, mais controle, menos liberdade. Um mundo com mais LGBT e um mundo tal qual o que deseja o Vaticano do Papado de Francisco.